Você falou de sonho, de inconsciente e tal. O déjà vu é uma falha na Matrix? Cara, que pergunta bacana. Que pergunta bacana. O nosso cérebro ele consegue fazer alguns stand-by de milésimos de segundo. Aí eu vou te dar a leitura da neurociência em relação ao déjà vu. Você pode estar chegando pela primeira vez num ambiente, você tem uma pequena falha ali de milésimos de segundo, talvez 200 milissegundos, que não vai nem para a tua consciência, a consciência acontece em 300 milissegundos, e você tem uma sensação que você já teve ali num passado, e é real. Só que foi um passado de milésimos de segundo atrás. Ai, que doido, Que foda. massa, É uma né? falhinha ali, né? É uma falhinha de nada. E foi um passado. É mais ou menos como uma ilusão de ótica. Tipo isso? Não, é um pequeno bug mesmo. Imagina a linha do tempo. Pá, cortou, conectou. E aí você tem essa sensação. Poxa, parece que eu já tive aqui. Mas a ilusão de ótica é um pouco disso também. Não, não isso, mas assim, a ilusão de ótica é quando você, sei lá, vê aquelas coisas, aí você finge, você olha pro preto e pro branco, aí o negócio tá rodando e tal. É uma falha cerebral também? Não, não. O cérebro, por consumir muita energia, ele começa a trabalhar em modo econômico. O Dr. Pedro Sitarski, né, é um grande neurologista gaúcho que morou muito tempo nos Estados Unidos, trabalha com neuromodulação, autor do livro Medicina do Amanhã. Ele coloca isso muito bem nas aulas dele, né? Dizendo que quando o cérebro trabalha com economia, ele tende a observar as coisas e te dar um contexto de realidade à primeira vista. Ele está trabalhando tranquilamente. Só que está trabalhando assim, pô, não vou gastar tanta energia nisso aí. Entendi. Mas se você disser, não, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Aí você está dizendo, não, eu quero ver se isso realmente é. Aí você chega, não, isso... Braulino, o que é esquizofrenia? A esquizofrenia é a loucura propriamente dita, né? Do ponto de vista psicopatológico, é uma ruptura da noção da consciência entre a fantasia e a realidade. Você perde essa capacidade de interpretar o que é fantasia e o que é realidade. Então você pode, por exemplo, ficar preso em vários contextos daquele seu mundo ali interno e não conseguir fazer uma conexão com o ambiente que você está, por exemplo, né? E aí, quando isso acontece, é possível ter alucinações desde auditivas, táteis, olfativas, você sentir coisas que estão sendo construídas pela tua mente e fazendo você acreditar que aquilo está na realidade, no mundo aqui fora. Acho que é a forma mais didática para falar. Tá, eu te fiz uma pergunta lá no começo que eu vou refazer agora, que a gente está falando de alimentação, do intestino e tal. A bebida, ela atrapalha? Cara, o álcool é depressor do sistema nervoso central. Então ele dá um pequeno up ali naquele primeiro momento e depois ele vai deprimindo o sistema nervoso central. Então assim, para o cérebro, o álcool não é uma coisa bacana. E maconha? Maconha, hoje a gente poderia dizer que talvez seja até mais saudável do que o próprio álcool. E aí precisa se falar de um adendo, né, da questão do CBD, que é o canabidiol, junto com uma pequena percentual de THC, que é as medidas terapêuticas, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma extração do óleo de maconha e você consegue nos processos lá de purificar, o grande laboratório em referência disso é o Endocon, um laboratório dinamarquês. Antes se pensava que o CBD puro ele poderia trazer um resultado terapêutico. Observou-se que não, porque o THC ele é um veículo. Então ele consegue ele abrir a porta e colocar o CBD dentro da célula, grosseiramente é isso. Mas se coloca um percentual que não é nocivo, não dá barato e por aí vai. Sim, sim. Tá? É a parte da substância que, isso. Que é positiva. E aí o canabidiol ele tem a capacidade, por exemplo, de ajustar as potências elétricas nos seus lugares. O cérebro ele pega o CBD a grosso modo, entende ele como uma matéria-prima e utiliza de forma saudável, terapêutica. Tá? Por exemplo, com a técnica de neuronavegação, a gente acompanha alguns casos de pacientes de epilepsia refratária, que é quando aquela convulsão nem com um remédio tradicional sintético da farmácia passa. E o uso do CBD a gente vai vendo aumentar o potencial alfa e diminuir os potenciais teta, beta, que são teta, delta, que são potenciais, principalmente o teta, quando ele explode no cérebro, gera o processo da convulsão. Então aquelas ondas lentas de baixa qualidade, elas vão perdendo força. E as ondas saudáveis vão ganhando força onde deve se ter. Saquei.